E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os selenterados, ou como queira, quinidários. Eu começo a aula fazendo uma pergunta. O que surge em selenterados? Surge a gástrula, folhetos embrionários, ou como queira, folhetos germinativos, cavidade digestória, boca. Além do mais, vai surgir também sistema nervoso, células contráteis e locomoção no adulto. Além de tudo isso, vai surgir também, um sistema digestório misto, no caso, uma digestão mista, bem como tecidos verdadeiros, eumetazoa pluricelulares, Tudo isso é o que surge em selenterados. Agora eu faço uma outra pergunta. O que é exclusivo de selenterados? Somente os selenterados têm. Bom, eles são diblásticos, uma vez que poríferos são ablásticos e o restante são triblásticos. Então, os selenterados são diblásticos. Além do mais, somente os selenterados têm alternância de gerações, isto é, metagênese. Você não vai ver uma alternância de gerações no porífero, no molusco, no artrópode, no equinoderma, no platelminto, no asquilminto, não. Porque quem tem alternância de gerações é unicamente os selenterados, Além do mais, eles apresentam mesogleia. Você não vai ver uma mesogleia num cordado, Você não vai ver uma mesogleia, num anelídeo. Não, mesogleia é uma característica exclusiva de selenterados. Somente os selenterados têm. Além do mais, o que é exclusivo? Somente os selenterados têm sistema nervoso difuso. Cuidado! Nenhum outro tem difuso. Poríferos, por exemplo, sequer tem sistema nervoso, Além do mais, apenas os selenterados têm uma célula típica, quinidócito, que são células de defesa, para se defender de ataques, caráter urticante. Tudo bem? Então falamos o que surge e o que é exclusivo. Pessoal, estudem isso, porque é muito importante. Os vestibulares sempre vêm perguntando o que surge, o que é exclusivo, compara os animais, então é bom sempre dar uma revisada, Bom, agora nós vamos falar, antes disso, então eles são neuromiários, apresentam sistema nervoso, ainda que difuso, apresentam simetria radial. Agora vamos falar do habitat, o local onde os selenterados vivem. Bom, eles são exclusivamente aquáticos, isto é, vivem apenas em água, Eles não vivem, por exemplo, na terra. Você não vai ver um selenterado na terra, Na aula passada, quando falávamos sobre os poríferos, nós citamos os animais que são exclusivamente aquáticos, já que isso aqui é cursinho é revisão, Não precisa estudar a matéria lá para poder entender, porque a gente sempre está interligando os assuntos. Então, no caso, os animais que são exclusivamente aquáticos são poríferos, selenterados, equinodermas e protocordados, sendo que os dois últimos mencionados, no caso, equinodermas e protocordados, são exclusivamente marinhos, vivem apenas em água marinha. No caso dos selenterados, que é o foco da nossa aula, como eu mesmo disse, eles são animais exclusivamente aquáticos. Alguns vivem em ambientes de água doce, que são poucos, porque a maioria é marinha. No caso, um exemplo de selenterado que vive em água doce é a hidra, Bom, aí nós temos as formas que os selenterados podem assumir, a forma de pólipo e a forma de medusa. A forma de pólipo, eles são presos ao substrato, eles são fixos aos substrato. Normalmente isso acontece, Os pólipos são presos ao substrato, normalmente. E normalmente eles são bentônicos, vivem lá no fundo, a altas profundidades. Vocês vão estudar isso em ecologia, Aliás, quando se estuda ecologia, sobretudo as relações ecológicas, esses aspectos elementares, torna-se mais fácil de compreender essa aula, Então, os pólipos, eles são fixos, presos ao substrato e são bentônicos, vivem a altas profundidades. E, normalmente, eles têm a reprodução assexuada. Falou em pólipo, é assexuada, com duas exceções. No caso, a hidra e os antozoários. Ficou claro, pessoal? Agora, a medusa. Se você entender os pólipos, fica mais claro, fica mais fácil de você estudar as medusas, porque as medusas são justamente o contrário dos pólipos.
Se os pólipos eram fixos, presos ao substrato, as medusas são móveis, né? Tem uma certa locomoção. Bom, se os pólipos, né, eram bentônicos, aqui as medusas são planctônicas, normalmente. Se lá os pólipos eram assexuados, né, as medusas assim serão sexuadas, né? Predomina a forma sexuada ali, né? Tem a forma sexuada, aliás, tá? Tudo bem? Então, essas são as diferenças básicas aí. Só que, claro, tudo existe exceção e que nós vamos trabalhar, tá? E quanto à célula de defesa, é o quinidócito ou quinidoblasto, no qual no interior dessa célula existe uma cápsula chamada de nematocisto, que é urticante, que protege, né? Que serve como mecanismo de defesa, proteção, tá? Agora nós vamos falar dos tipos de selenterados que nós temos. Nós temos os hidrozoários, nós temos os sifozoários e os antozoários. Os hidrozoários, o próprio nome já diz, hidro, então a principal representante é a hidra. Só que, além da hidra, nós temos a caravela e a obelia. Eu vou começar a falar da caravela, da obelia e depois eu falo da hidra. A caravela, para você imaginar na sua cabeça uma caravela, imagina uma colônia. Vocês já estudaram isso lá em ecologia, por isso que eu disse que é importante estudar ecologia. Né? Colônia, vários membros ali agrupados, né? Então imagina uma colônia, né, poliploide, como assim colônia poliploide? Formada por vários pólipos. Então uma colônia poliploide flutuante, que vai flutuar. Então a caravela é exatamente isso, é uma colônia poliploide flutuante. Já a obelia também é colônia. Perceba que tanto a caravela quanto a obelia são colônias. Só que enquanto uma é colônia poliploide flutuante, que é o caso da caravela, a obelia é uma colônia heteromorfa, porque é formado, né, por várias formas diferentes ali, vários aspectos morfológicos diferentes. Então é uma colônia heteromorfa, mas a regra geral, ambas configuram-se como colônias, tanto a caravela quanto a obelia, tá? Bom, estas três, no caso, hidra, a caravela e obelia, são hidrozoários. E o que eu posso entender como hidrozoário? Hidrozoário é quando a forma predominante é a forma de pólipo. É quando eu tenho mais pólipo do que medusa. Olha o tanto de pólipo que eu vou ter e o tantinho de medusa que eu vou ter. Mas cuidado com os termos, com as palavras. Quando eu digo que a forma predominante é a de pólipo, eu não estou dizendo que não exista a forma de medusa. Existe sim, só que quando comparada com o pólipo, ela é reduzida, ela é ínfima, desprezível, tá? Porque a forma de pólipo sobressai, digamos assim, tá? Só que no caso da hidra, ela tem várias exceções. E uma dessas exceções é que ela é sim um hidrozoa, isto é, pertence aos hidrozoários, só que é um hidrozoa sem medusa. Ela literalmente não tem a medusa. Enquanto os outros têm, ainda que reduzido, ainda que numa quantidade pequena, a hidra literalmente não apresenta medusa. Então por isso que nós dizemos que ela é uma hidrozoa sem medusa. E além disso, ela não tem colônia, diferentemente das suas parceiras. No caso da caravela e da obelia. Enquanto a caravela é uma colônia poliploide flutuante, a obelia é uma colônia heteromorfa. Ficou claro? Então existem 5 exceções em torno da hidra, acerca da hidra. A primeira é que ela é de água doce, diferentemente de seus outros representantes, que são de ambientes marinhos. Então ela é de água doce. Segundo, que ela apresenta o desenvolvimento direto, isto é, ela não passa pelo estágio larval. Terceiro, que ela é uma hidrozoa, só que não apresenta medusa, diferentemente das suas parceiras que apresentam medusa, ainda que numa quantidade ínfima, mas as outras apresentam, e ela não apresenta medusa. Então é uma hidrozoa sem medusa e sem colônia, diferentemente das suas parceiras que apresentam colônia. No caso da obelia, colônia heteromorfa, e no caso da caravela, colônia poliploide flutuante. Então é hidrozoa sem colônia e sem medusa. Além do mais, ela é um pólipo, sim, porque, né, é um hidrozoário, e no hidrozoário a forma predominante é um pólipo, só que no caso ela só tem pólipo, né, então ela é um pólipo, só que ela não tem, né, não é que ela não tem, é um pólipo, só que é um pólipo móvel, porque nós vimos no início da aula que os pólipos normalmente são o quê? Fixos, presos ao substrato. No caso da hidra, ela é um pólipo móvel.
E outra exceção é que ela é um pólipo sexuado, porque nós vimos no começo da aula que os pólipos normalmente apresentam reprodução assexuada. E no caso da hidra, ela é um pólipo sexuado, né? Igualmente os antossuários, né? Que são pólipos, né, sexuados, tá? Entenderam, pessoal, isso aí? Então isso aí são os hidrozoários. Aí nós temos as células que são responsáveis pela nutrição, que é a gastrosóide, as células responsáveis pela reprodução, gonozoide, tá? Agora vamos falar dos cifozoários. Os cifozoários, a principal representante é a aurélia, é uma representante típica dos cifozoários. E lá, né, a forma predominante é a forma de medusa. Então é o contrário dos hidrozoários. Aqui eu vou ter mais medusa do que pólipo, tá? Bom, e aí por fim, né, nós vamos ter no caso, os, né, antossuários. Nos antossuários, nós temos apenas pólipo. Não existe essa de que uma é predominante sobre a outra. Não. Nos antossuários, eles literalmente apresentam somente pólipos. E os dois exemplos típicos, né, são corais e anêmona do mar. No caso, a anêmona do mar, né, tem protocooperação com o peixe palhaço, tá? Bom, e aí quanto ao sistema digestório, né, nós podemos falar que a digestão, né, ela é mista, isto é, ela acontece intracelular e extracelular, né? E ela é incompleta. Por quê? Porque ela não tem ânus ainda, tá? Então isso é o sistema digestório. Sistema circulatório literalmente não há. Sistema respiratório está através de difusão. Sistema excretor também está através de difusão. E aí o sistema tegumentário, nós vamos ter, né, a epiderme por fora, né, a mesogleia no meio e lá no interior a gastroderme, tá? São as células aí que nós temos. E aí vale lembrar, né, que os pólipos têm pouca mesogleia e as medusas têm muita mesogleia, tá? Bom, aí que nós podemos falar ainda. Deixa eu ver aqui. Nós podemos falar sobre a reprodução. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Se for assexuada, pode ser por estrobilização, tá? Ou ainda, né, por gemiparidade, brotamento, gemulação, que é tudo sinônimo. Se for assexuada. Se for sexuada, né, vai ter aquela... vai ser o quê? Deixa eu ver aqui. Sexuada, tá. Aquela coisa toda, né? Desenvolvimento é direto, indireto, fecundação interna ou externa, é monóico ou dioico. Pessoal, os selenterados são dioicos, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação, tá? Ela pode ser interna ou externa. Já o desenvolvimento normalmente é indireto, com a formação de larva, que no caso é a plânula. Mas pode ser direto, que é o caso que nós vimos, né, da hidra, tá? Muito obrigado.